Informação importante desta sexta-feira: a Polícia Civil de São Paulo deflagrou no dia de hoje a Operação Downtown, que visa desmantelar um esquema gigantesco de lavagem de dinheiro do PCC na Cracolândia. De acordo com as investigações, o dinheiro do tráfico de drogas na região é lavado em uma rede de empresas que inclui banco, casas de câmbio e um conglomerado de empresas no Brasil e também no Uruguai. Ao todo, 13 empresas interagiam entre elas com o objetivo de realizar esse esquema criminoso para o PCC, movimentando 250 milhões de reais em um curto período de tempo. 21 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo, Paraná e também Rio Grande do Sul. Além disso, 41 contas bancárias foram bloqueadas pela Justiça. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, nós falávamos, ao longo das últimas semanas, por diversas vezes, com a participação, inclusive, em alguns programas com o delegado Palumbo, sobre essa diversificação dos negócios do PCC com o objetivo de lavar essa quantia gigantesca de dinheiro que eles conseguem com o tráfico de drogas. Mas a cada dia uma novidade, a gente começa a ter ciência dessa complexidade e negócios gigantescos em diferentes segmentos. Enfim, mais uma operação revelando esse esquema do PCC, sobretudo na Cracolândia. Beraldo. Pois é, o PCC ele está há muitos anos tentando vencer os seus desafios. Então, quando ele sai na frente, décadas atrás, talvez 2 décadas atrás, ele, claro, vai percorrendo todos os caminhos possíveis, ele vai encontrando eficiências, ele vai encontrando ali as dificuldades, ele vai burlando uma aqui, vai vendo o que dá acolá. Então, ele, no fundo, andou por muito tempo sem ser incomodado. É claro que ele tem uma tecnologia de lavagem de dinheiro bastante mais avançada, e isso torna-se um desafio imenso para as forças policiais. A polícia precisa ter uma unidade exclusiva para isso, para fazer todos esses monitoramentos, precisa ter informação do COAF fluindo ali diariamente, porque em algum momento sempre tem alguma coisa estranha, sempre tem alguma coisa suspeita. Então, por exemplo, esses mais de 1.100 postos de combustível que o PCC tem no estado de São Paulo. Se você tem um posto numa determinada rua e que é vizinho lá, no espaço pequeno de algumas quadras, de mais 2 ou 3 postos, se 2 vendem X e um vende 2X, tem alguma coisa errada. Você tem que ter essa sofisticação para perceber inconsistências, diferenças e, com isso, fazer uma investigação a fundo. Não adianta ser só a informação da movimentação financeira, que é o papel do COAF. Você tem que ter esse tipo de inteligência. Então, se não for por aí, para tornar mais sofisticada também essa análise de imensos dados que circulam pelas mãos das autoridades, aí realmente vai ficar sempre difícil. O poder público vai estar sempre atrás, nunca vai alcançar o PCC. É isso. Polícia aqui de São Paulo revelando um esquema complexo do PCC para lavar quantias altíssimas oriundas do tráfico de drogas. Muitas empresas envolvidas nesse esquema. Roberto Mota, que a gente precisa considerar, assim, muitas notícias que apontam para muitas operações que revelam detalhes dessa operação do PCC. Assim, ponto para a polícia, mas é um trabalho que não acaba, né, Mota? Um trabalho que não acaba, não pode acabar nunca. Caniato, olha só, hoje nós falamos sobre isso numa gravação de um dos próximos episódios do Conexão Mota. Eu conversei com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, e com a desembargadora, doutora Ivana Davi. Então, para o nosso espectador, para o nosso ouvinte que está confuso, que todo dia escuta essas notícias, que quer entender um pouco melhor, aguarde esse episódio do Conexão Mota. Nesse meio tempo, a gente vai dar uma explicação aqui rápida. O grau de ousadia e de sofisticação dessas facções criminosas é inacreditável. Elas contam com estruturas empresariais de lavagem de dinheiro, envolvendo bancos, envolvendo empresas legais. A desembargadora Ivana estava me contando como o PCC compra bilhetes de loteria. Então, vamos dizer que você ganhou na loteria, você recebeu 1 milhão. Aí vai lá um cara do PCC e compra o seu bilhete de 1 milhão por 2 milhões. É para você uma maravilha e para eles também,
porque eram 2 milhões ganhos ilegalmente, que eles não poderiam gastar, eles agora têm 1 milhão legal, perfeitamente lavado, porque ele tem um bilhete de loteria premiado. Esse trabalho exige muita inteligência, Canhete. Isso não é para gente burra, não. Isso tem envolvido muito preparo, capacidade de entender um sistema complexo, capacidade de contratar assessoria jurídica boa, de lidar com finanças. Isso não é coisa de um pobre coitado que estava desempregado e resolveu vender um baseado para poder comprar um pão para a família. E o nosso sistema de justiça criminal ainda não entendeu isso. Eles tratam os traficantes, mesmo esses ligados a esses sistemas complexos, como se fossem pobres coitados, semi-analfabetos, vítimas da sociedade. O nosso sistema de justiça criminal ainda não está preparado, ainda não está disposto a lidar com essa ameaça. Isso não está impedindo que o governo do Estado de São Paulo, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo encarem esse monstro. Finalmente, depois de tanto tempo, eu estava me lembrando aqui dos salves gerais que pararam a cidade de São Paulo, se eu não me engano, um foi em 2003 e o outro foi em 2006. Desde então, esse monstro vem crescendo pela primeira vez. São Paulo, apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades jurídicas, está encarando esse monstro. Então, parabéns a São Paulo. Enfrentamento ao crime organizado, uma operação hoje revelando o esquema complexo do PCC para lavar dinheiro. Por conta disso, eles atuam em muitos segmentos com várias empresas de fachada, né, Dávila? Olha, Canhato, São Paulo está dando uma lição de como deve se combater o crime organizado. Você vê, se nós seguirmos os programas aqui nos Pingos nos Is, nós percebemos a estratégia correta da polícia estadual, tanto a civil quanto a militar. Veja só, começa com o desmantelamento de negócios laranja ilegal, que nem nós aqui já falamos várias vezes na Cracolândia, quebrando o comércio ilegal, laranja, etc. Aí persegue o dinheiro, aí chega a essas corretoras, bancos, offshores, que acabam lavando esse dinheiro do comércio ilegal. Então, veja só como essa estratégia está correta. A estratégia para quebrar a espinha dorsal do crime organizado é perseguir o dinheiro e entender como parar esse fluxo do dinheiro. Foi assim que se desmantelou o poder da máfia nos Estados Unidos, assim que quebrou o crime organizado na Itália. Tem que ter essa história de seguir o dinheiro. E é exatamente o que o governo vem fazendo em São Paulo. E como bem disse o Mota, é uma sequência de coisas. Não é uma única coisa. Não é só inteligência de dados. É inteligência de dados, desmantelamento de negócios ligados ao crime, apreensão de laranjas, seguir o roteiro do dinheiro e apreender essas instituições financeiras que estão envolvidas na lavagem de dinheiro. Então, São Paulo está dando um exemplo de como o Brasil deve combater o crime organizado. É uma pena que o governo federal não consegue aprender com os bons exemplos do estado de São Paulo. Naturalmente, não deixa de ser um exemplo que a gente precisa reforçar e sublinhar, né, Cristiano Beraldo? Mas se houvesse a participação das forças federais, o apoio financeiro também do governo federal, naturalmente que esse enfrentamento poderia ser muito mais eficiente, né, Beraldo? Mas aí cada um tem seu papel, né? O que o governo federal precisa é desempenhar bem o seu papel, equipando a Polícia Federal e usando a sua relação com outros países que têm interesse no controle do tráfico de drogas, porque esse tráfico de drogas completamente descontrolado que temos no Brasil hoje afeta Estados Unidos, afeta a França, afeta a Alemanha, afeta a Inglaterra. Esses países todos têm muita informação e vontade de ajudar o Brasil a resolver esse problema. Então, o papel do governo federal está justamente em organizar essas informações, investir em inteligência e equipar a Polícia Federal, sobretudo, e o Exército também, sobretudo, para controlar as nossas fronteiras. E a droga e as armas chegam por ali, né? Exatamente. A partir desse controle, aí
os estados precisam fazer o seu trabalho. Só que eles precisam ter autonomia, especialmente orçamentária, para poder investir a sério nas suas polícias. Veja, o estado de São Paulo, em razão do Pacto Federativo, ele manda muito mais dinheiro para a União do que ele recebe de volta. Ou seja, nós temos um problema grave de orçamento em São Paulo. A riqueza gerada em São Paulo é enviada para Brasília e não volta. Então, como é que a gente vai ver São Paulo fazer os investimentos necessários? Isso acontece com Santa Catarina, isso acontece com o Paraná, isso acontece com vários estados. E aí tem outros que não geram arrecadação, mas vão recebendo dinheiro da União que é transferido de um estado para outro. E a gente tem que se perguntar, como é que estão os índices de educação desses estados? Como é que estão os índices de segurança desses estados? Como é que esse dinheiro que eles recebem de graça é gerido? Não tem absolutamente nenhum controle. Aliás, ao contrário, Caniato. Quanto pior eles performarem, mais dinheiro eles recebem. Então, não tem nenhum incentivo de estados mais pobres melhorarem a sua realidade. E quando você tem um estado que é a laranja podre na sua região, os outros estados também sofrem. Então, esse é um problema que a gente precisa organizar, sobretudo a parte orçamentária, para que cada um faça de forma adequada os investimentos necessários para a gente acabar com essa epidemia de crime no Brasil. Eu não sei se eu vou achar agora, mas tinha uma tabela muito interessante de 2 ou 3 anos atrás que fazia justamente essa comparação, viu, Beraldo? A cada R$100 que São Paulo enviava para a União, voltava uma quantia ínfima, sei lá, 10, 15 reais, alguma coisa assim. E do outro lado, estados do norte, sobretudo, eu me lembro desse caso clássico, a cada R$100 enviados para a União, voltavam mais de R$300. Eu vou achar essa tabela, uma projeção de uns 3 ou 4 anos atrás, mas eu acho que serve para a gente debater e analisar. Mota, quer fazer um complemento, por favor? Quero sim. Eu vou, mais uma vez, aqui trazer um ângulo inusitado. Eu nem acho que isso é problema, Beraldo. Eu não teria problema nenhum em morar num estado que manda um monte de dinheiro para ajudar os outros estados, desde que os outros estados fossem ajudados. Estou impersonando o Beraldo agora aqui. Desde que a educação fosse uma educação decente. Agora, eu só vou falar uma coisa aqui. Eu não aguento mais ver as pessoas falando de fome. Gente que está no poder no Brasil há décadas continua falando da fome, da pobreza, mas, meu amigo, você é político no Brasil há 20 anos, há 30 anos. Você já ocupou 15, 20 cargos diferentes no governo estadual, federal, municipal, em tudo quanto é poder. E está chorando aí porque tem fome no Brasil. E se tem fome no Brasil, a culpa é sua. Então eu não teria problema nenhum de morar aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro manda 60% da arrecadação para a União distribuir pelo resto do Brasil. Se a gente não tivesse que conviver no Brasil com o sistema de ensino Paulo Freire, se eu não tivesse, agora eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, saudade da minha cidade, antes de chegar aqui eu resolvi dar um pulo na praia, dar um mergulho no mar. Vocês não acreditam o que eu vi? Uma sujeira que não acaba mais na praia, um cheiro de maconha que você não consegue respirar, impossível, e bandos desses adolescentes em conflito com a lei, né, que é a forma correta de você dizer, andando para lá e para cá. E você fica naquela agonia porque você fica com vontade de avisar as pessoas, guarda o celular. Eu vendo turistas, né? Eu fico com vontade de dizer, não sai daqui porque isso aqui não vai dar certo. Então, Beraldo, eu não me incomodaria de enviar dinheiro para outros lugares, se esse dinheiro fosse usado da forma minimamente correta. Ao contrário, a gente todo dia aqui comenta as histórias das emendas, de que não tem transparência, aí alguém decide que agora não pode mais porque vai ter transparência, e aí faz um acordo e a gente não sabe onde. Agora a gente anunciou aqui a maior alíquota de IVA do mundo. É só coisa ruim. Então a gente tem que pagar caminhão de imposto para ter de volta coisa ruim. Eu fiz até um tweet essa semana, o pessoal da rede social gostou muito. Eu disse, o sentimento de ser brasileiro é um sentimento de angústia permanente. Você está sempre com a sensação de que em algum lugar tem alguém bolando um jeito de ferrar com você. Esse é o sentimento de você ser brasileiro. E eu morei, durante uma época da minha vida,
5 anos nos Estados Unidos. Eu posso dizer, o americano não se sente assim. Pelo menos naquela época não se sentia. Eu, quando morei nos Estados Unidos, eu não me sentia assim. Eu vivia uma vida tranquila. Eu tinha o meu trabalho, eu cumpria as minhas obrigações. Eu não tinha essa sensação que a gente tem aqui no Brasil, né? Que qual será a bomba de hoje? Amanhã. Qual é a pegadinha de amanhã? De que jeito vão enfiar a mão no meu bolso? Então esse era só o meu rápido desabafo aqui. Pois é, tem uma legenda comum a muitos posts que diz mais ou menos o seguinte: o brasileiro não tem 1 minuto de paz. Eu vou trazer um outro destaque, mas eu acho que o Beraldo quer só fechar em 10 segundos, Beraldo? Um comentário rápido do que o Mota falou? O Mota está corretíssimo. Esse é o problema. A gente não vê o dinheiro ser bem utilizado no Brasil, nem por aqueles que produzem e nem por aqueles que não produzem, mas mesmo assim recebem dinheiro de outros estados. Esse é o nosso desafio.